tudo já estava escrito. Os últimos dias chegaram. Nação se levantará contra nação. Haverá escassez de alimentos. Terremotos num lugar após outro. Doenças terríveis surgirão. Aumentará o que é contra a lei. Eles arruinarão a terra. O amor da maioria esfriará. Terão aparência de devoção, mas negarão o poder dela. As boas novas do reino serão pregadas em toda a terra. Você tem acompanhado as notícias na televisão? Já se perguntou o que está acontecendo com este mundo? Coisas trágicas acontecem de modo tão repentino e inesperado que nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã. No entanto, Deus conhece o futuro. Isaías 46 verso 10, há muito tempo, a sua palavra, a Bíblia, predisse não apenas as coisas ruins que acontecem hoje, mas também as coisas maravilhosas que ocorrerão no futuro próximo. Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus, que acabará com a maldade e fará da terra um paraíso. Seus ouvintes queriam saber quando viria esse reino. De fato, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas. Mateus 24 verso 3, e em resposta, Jesus disse-lhes que apenas Jeová sabia exatamente quando viria o fim deste sistema mundial. Mateus 24 verso 36, no entanto, Jesus predisse coisas que ocorreriam na terra pouco antes de o reino trazer verdadeira paz e segurança à humanidade. O que ele predisse tem acontecido. 3. Antes de examinarmos as evidências de que estamos vivendo no final do sistema de coisas, consideremos brevemente uma guerra que nenhum ser humano poderia observar. Ela ocorreu no domínio espiritual invisível, e seu desfecho nos afeta. O capítulo anterior deste livro explicou que Jesus Cristo se tornou rei, no céu, no ano de 1914. Leia Daniel 7 verso 13, 14, para melhor entendimento. Assim que recebeu o poder do reino, Jesus agiu. E rompeu uma guerra no céu, diz a Bíblia. Miguel, outro nome de Jesus, e os seus anjos batalharam contra o dragão, Satanás, o diabo, e o dragão e os seus anjos batalharam. Satanás e seus anjos maus, os demônios, perderam a guerra e foram expulsos do céu para a terra. Os fiéis filhos espirituais de Deus se alegraram com a expulsão de Satanás e seus demônios. Os humanos, porém, não teriam essa alegria. Em vez disso, a Bíblia predisse: vai da terra, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12 verso 7 e 12. Note o que resultaria da guerra no céu. Na sua ira, Satanás provocaria aflições, ou dificuldades, aos habitantes da terra. Como veremos, estamos vivendo agora nesse período de aflições. Mas será relativamente breve, apenas há pouco tempo. Até mesmo Satanás sabe disso. A Bíblia se refere a esse período como os últimos dias. 2 Timóteo 3 verso 1, como é bom saber que Deus em breve vai livrar a terra da influência do diabo. Vejamos algumas das coisas preditas na Bíblia que acontecem nos nossos tempos. Elas provam que estamos vivendo nos últimos dias e que o reino de Deus em breve trará bênçãos eternas para os que amam a Jeová. Primeiro, examinemos aspectos do sinal que, segundo Jesus, marcaria a época em que vivemos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24 verso 7, milhões de pessoas foram mortas em guerras nos últimos 100 anos. Um historiador britânico escreveu: no século XX foi o mais assassino na história registrada.
Foi um século de guerras quase ininterruptas, com apenas poucos e curtos períodos sem que houvesse em algum lugar um conflito armado, organizado. Um relatório do Instituto Voruvanche diz: o número de vítimas fatais das guerras no século XX foi 3 vezes maior do que o de todas as guerras juntas desde o primeiro século AD até 1899. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultado de guerras desde 1914. Mesmo que saibamos por experiência própria como é triste perder um ente querido na guerra, não podemos nem imaginar a enormidade do sofrimento e da dor multiplicados milhões de vezes. Haverá falta de alimentos. Mateus 24 verso 7. Segundo os pesquisadores, a produção de alimentos aumentou muito nos últimos 30 anos. No entanto, a falta de alimentos continua porque muitos não têm dinheiro para comprá-los ou terras para cultivá-los. Nos países em desenvolvimento, bem mais de 1 bilhão de pessoas têm de viver com uma renda de $1, ou menos, por dia. A maioria delas sofre de fome crônica. A Organização Mundial da Saúde avalia que a desnutrição é um dos fatores principais na morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. Haverá grandes terremotos. Lucas 21 verso 11. E de acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, a previsão é que ocorra uma média de 19 grandes terremotos por ano. Eles são fortes o bastante para danificar prédios e rachar o solo. E, em média, todos os anos ocorrem terremotos suficientemente fortes para causar destruição total de prédios. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes desde 1900. Certa fonte declara: as melhorias tecnológicas reduziram apenas um pouco o número de mortes. Haverá pestilências. Lucas 21 verso 11. E apesar dos avanços da medicina, antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório diz que 20 doenças bem conhecidas, como a tuberculose, a malária e a cólera, tornaram-se mais comuns em décadas recentes, e certos tipos de doença são cada vez mais difíceis de curar com os remédios disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Algumas não têm cura conhecida e são fatais. Além de prever certos acontecimentos mundiais, a Bíblia predisse também que os últimos dias seriam marcados por uma mudança na sociedade humana. O apóstolo Paulo descreveu como seriam as pessoas em geral. Ele disse: e nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Leia 2 Timóteo 3 verso 1-5. Paulo disse que as pessoas só amariam a si mesmas. Amariam o dinheiro. Seriam desobedientes aos pais. Seriam desleais. Seriam desnaturadas. Seriam sem autodomínio. Seriam ferozes. Amariam os prazeres em vez de a Deus. Manteriam uma aparência de devoção a Deus, a qual não exerceria nenhum poder nas suas vidas. Será que as pessoas em geral são assim onde você mora? Sem dúvida. Em toda parte há pessoas com características ruins. Isso indica que Deus agirá em breve, pois a Bíblia diz: enquanto os maus brotam como erva, e todos os malfeitores florescem, é para serem aniquilados para sempre. Salmo 92 verso 7. Os últimos dias sem dúvida estão cheios de aflições, exatamente como a Bíblia predisse. Neste mundo turbulento, porém, há acontecimentos positivos entre os adoradores de Jeová. O conhecimento verdadeiro se tornará abundante, predisse o livro bíblico de Daniel. Quando isso aconteceria? Durante o tempo do fim. Daniel 12 verso 4. E especialmente desde 1914, Deus tem ajudado os que de fato desejam servi-lo a entender cada vez melhor a Bíblia. Eles têm aumentado seu apreço pelas verdades preciosas a respeito do nome e dos propósitos de Deus, do sacrifício de resgate de Jesus Cristo, da condição dos mortos e da ressurreição. Além disso, os verdadeiros adoradores de Deus têm aprendido a viver de um modo que os beneficia e resulta em honra para Deus. Eles também passaram a entender mais claramente o papel do reino de Deus e como este vai endireitar as coisas na terra. Como eles usam esse conhecimento? Essa pergunta nos leva ainda a outra profecia que se cumpre nestes últimos dias. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, disse Jesus Cristo na sua profecia a respeito do final do sistema de coisas. Em Mateus 24 verso 3, 14.
As boas novas do reino. O que é esse reino? O que ele fará e como podemos receber suas bênçãos se estão sendo pregadas em toda a terra? Que impressionante cumprimento de profecia, em especial levando-se em conta que Jesus predisse que os cristãos verdadeiros seriam odiados por todos. Lucas 21 verso 17 nos revela essa profecia. Visto que o fim do mundo governado por Satanás se aproxima, cada um deveria se perguntar: o que devo fazer? A resposta bíblica você encontrará em outro vídeo no nosso canal, A Espada da Verdade. Se inscreva, marque as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se este vídeo lhe acrescentou conhecimento, curta e compartilhe com os amigos. Que Deus o abençoe.